Olá pessoal, tudo bem? Caros alunos, caras alunas, todos vocês, todas vocês, com todas as inclusões de gênero, né? Infelizmente não tem como pronunciar aquele todos lá com X ou com arroba, mas são todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso curso Linguística 12. Esse é o 11º vídeo da série e o primeiro da segunda unidade do curso. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e nós estamos no pandêmico primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre esse que começa em setembro, no mês 9. Durma com essa. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar, na verdade, começar a tratar as funções sintáticas. O que são as funções sintáticas e como é que nós fazemos a análise sintática das funções sintáticas. Na verdade, se você for como todo mundo, como todo brasileiro, pelo menos, tudo que você aprendeu sobre sintaxe, ou que não aprendeu sobre sintaxe durante a sua vida de estudante, foi fazer análise das funções sintáticas. Raramente os alunos têm acesso à noção de constituinte, de sintagma, conforme nós vimos na unidade anterior. Vamos ver porque isso é um grande problema para o aprendizado das funções sintáticas. As funções sintáticas são, na verdade, uma noção secundária, uma noção derivada na análise sintática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vem depois de algum outro tipo de noção mais básica, uma noção primária. Qual é a noção primária da qual a noção de função sintática, que é secundária, deriva? A noção primária é a de constituinte, é a de sintagma. Para nós sabermos fazer análise sintática pelas funções sintáticas, que é a noção secundária, nós precisamos dominar a noção primária, anterior a essa, que é a noção de constituinte e de sintagma. É como se nós estivéssemos estudando matemática e tivéssemos que primeiro aprender a somar, que é a noção aritmética básica, a soma, para então depois aprender a multiplicar, que é a noção aritmética secundária. A multiplicação é aprendida, estudada depois da soma. Nenhum professor de matemática que se preze vai ensinar multiplicação antes de ensinar soma, até porque para ensinar multiplicação ele vai precisar que o aluno saiba o que é soma, não é? 2 vezes 2 é 2 mais 2. Mas infelizmente isso não acontece nas aulas de português. As aulas de português são as mais atrasadas de todo o currículo escolar brasileiro. As mais atrasadas no sentido que as que mais demoraram, as que mais estão demorando a absorver o conhecimento da ciência, especificamente da ciência linguística. Não é? Por que a noção de função sintática é secundária em relação à noção de constituinte de sintagma? Ora, porque a função sintática é o papel que o constituinte desempenha na frase. Qual é o papel que um sintagma desempenha em relação a outro? Qual é o papel que um núcleo desempenha em relação a um sintagma? Qual é o papel que um especificador desempenha em relação a um núcleo? Ou qual é o papel que um sintagma desempenha em relação a outro sintagma? Vejam que saber qual é o papel, ou seja, qual é a função, depende de saber o que está desempenhando papel, o que está desempenhando função. Então, para saber que um constituinte é o sujeito, eu tenho que saber primeiro o que é o constituinte e qual é a posição que ele ocupa na estrutura sintagmática da frase para que ele possa ser um sujeito. É equivalente a saber somar para saber depois multiplicar. Portanto, a análise sintática deve ser feita em duas etapas. A primeira delas é identificar os constituintes da frase, saber olhar os sintagmas, saber identificar os sintagmas, saber somar. E depois, dominado esse aspecto
de constituinte, esse aspecto sintagmático, aí sim começar a ver dentro da estrutura sintagmática a função que um constituinte desempenha em relação ao outro. A análise sintática é sempre relacional, um elemento em relação ao outro. Se eu não sei qual é o elemento, se eu não sei identificar a fronteira entre os sintagmas, então é claro que a análise sintática vai se tornar muito difícil e por isso nós temos aí um grande fracasso dos alunos do ensino básico, também do ensino superior, de conseguir fazer a análise sintática corretamente. Como é que se faz a análise sintática corretamente? Repetindo as duas etapas. Primeiro, identificar os constituintes. Você pode fazer isso através de colchetes etiquetados, como vimos na última unidade, ou através de árvores sintáticas. Na verdade, com o passar dos anos, você nem precisará fazer isso, porque, não digo anos, mas com o passar do tempo, dos meses, depende da sua prática diária na análise sintática. Com o passar dos tempos, você poderá fazer a análise automaticamente, já visualizando colchetes e árvores, sem nem precisar desenhar. Isso é uma questão puramente de prática. E uma vez que os constituintes sejam identificados, seja por colchetes, por árvores, ou simplesmente porque você consegue visualizar abstratamente os constituintes, mesmo sem desenhar, então seguir a hierarquia de relações dentro dessas relações sintagmáticas para então mapear qual é o papel que um constituinte desempenha em relação ao outro. O papel de um núcleo em relação ao complemento, o papel de um sintagma em relação a outro, papel de um especificador em relação ao núcleo, etc, etc. Fazemos isso seguindo a orientação vertical, de cima para baixo. É diferente de desenhar a árvore. Na hora de desenhar a árvore, nós fazemos uma orientação horizontal, da direita para a esquerda. E agora nós vamos, depois de desenhar a árvore, fazer uma orientação vertical, de cima para baixo. Como isso é feito? Vamos ver aqui uma árvore. Temos aqui essa árvore e ela já está com a sua representação sintagmática toda pronta. Nós já fizemos então a primeira parte da análise, que é a análise sintagmática. E agora, como é que analisamos as funções sintáticas? Olha, nós vamos ver então a função que um constituinte tem em relação a outro. Vamos começar, deixa eu primeiro adicionar aqui o marca-texto, para chamar a atenção de vocês para o que eu vou fazer. Mas vejam aqui, eu tenho aqui em cima o maior constituinte desses sintagmas, que é a frase. Então a frase aqui não está relacionada a mais nada, então não tem uma função para a frase. Só se fosse uma função comunicativa, mas não uma função sintática. Mas agora vejam que esse SN, que está aqui, está relacionado a esse SV que está aqui. Olha, essa árvore, esses galhos aqui estão justamente dizendo que esse constituinte está relacionado a esse. Todo o resto acontece ou dentro do SN ou dentro do SV. Então, eu vou ter que analisar a função desse constituinte em relação a esse. Ou em relação aos que estão dentro dele. Ou, no caso do SV, em relação aos que estão dentro dele. Vocês vão aprender um pouquinho mais à frente que esses constituintes, que são sempre dois, que compõem a frase, são sempre sujeito e predicado, que às vezes podem vir na ordem predicado e sujeito. Aqui está na ordem sujeito e predicado. O SN, que compõe a frase e se articula ao SV, é sempre o sujeito. Enquanto o SV, que compõe a frase e se articula com o SN, é sempre o predicado. Então, sujeito e predicado é uma relação entre o SN e o SV. Vejam que não é de qualquer SN com qualquer SV, mas nessa relação de constituência com a frase. Notem que aqui eu tenho outro SV, ó. Desculpem, tem outro SN. Tem um SN dentro do SV. Vejam que esse SN aqui tem outra posição sintagmática quando comparado com aquele SN lá de cima. O que significa que a função desse SN aqui não vai ser igual à função desse daqui. Por quê? Vejam só, esse SN está relacionado com esse SV. Mas esse SN está relacionado com esse V, que está à sua esquerda.
Então, se a função desse SN será sujeito, porque ele se origina da frase e se relaciona com SV, esse SN terá outra função, que, como nós vamos ver, é a de complemento verbal ou objeto direto, já que ele não está relacionado com o SV mais diretamente, e sim com o V, ele é complemento do verbo. E vejam que os núcleos também desempenham função em relação aos sintagmas que eles nucleiam. Ora, se esse SN aqui é o sujeito, pela razão que nós vimos, o que será esse N aqui que é o núcleo desse SN? Bom, o núcleo de um sintagma vai desempenhar a função de núcleo da função que o seu sintagma desempenha. O que isso quer dizer? Se esse sintagma desempenha a função de sujeito, como nós vimos, o seu núcleo desempenhará a função de núcleo do sujeito, que é a função desempenhada pelo sintagma nucleado por esse núcleo específico. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Se esse SV é o predicado, então o seu núcleo, que é esse V, será o núcleo do predicado. Se SV é predicado, o núcleo V é núcleo do predicado. Se esse SN aqui é o objeto, o seu núcleo, vejam que aqui eu tenho uma adjunção, então SN se repete, o seu núcleo, que é esse N aqui embaixo, esse N que projeta esse SN que recebe a adjunção e forma esse SN adjungido, se esse SN aqui em cima, né, nós estamos vendo aqui, é o objeto, então qual é a função desse núcleo? Núcleo do objeto. E esse SP? Vejam que o SP não tinha aparecido ainda. Qual vai ser a função dele? A função dele vai ser dada pela relação que ele tem com esse SN que está aqui. Qual é a relação que esse SP tem com o SN à sua direita? Como nós vamos ver mais lá para frente, é uma função de adjunto, de adjunção. E como o sintagma que recebe o adjunto é um sintagma nominal, então o adjunto será um adjunto nominal, chamado tradicionalmente de adjunto adnominal. Então esse SP tem a sua função determinada pela relação com o outro sintagma com o qual ele se relaciona. E assim por diante. Nós vamos ver isso em detalhes nas próximas aulas, todas as funções sintáticas. E se nós quiséssemos usar colchetes etiquetados em vez de árvore, seria a mesma coisa. Nós só teríamos que visualizar a árvore por aqui de trás, não é? Então, por exemplo, eu sei que esse sintagma aqui está compondo o SN da frase, ó. Então, ele vai ser o sujeito. Enquanto esse SV aqui, ó, está compondo o SV da frase. Então, ele vai ser o predicado. Esse SN aqui, ó, é o complemento desse núcleo verbal. Então, ele vai ser o seu objeto, no caso, objeto direto. E esse SP aqui, ó, é adjunto do sintagma nominal, o livro. Esse sintagma todo aqui. Então, ele vai ser o adjunto adnominal. E assim por diante. Vocês podem fazer com colchetes ou com árvores. O importante é praticar a identificação das estruturas sintagmáticas e depois avaliar o papel que um constituinte desempenha em relação ao outro. O núcleo em relação ao complemento, o sintagma em relação ao outro, e assim por diante. Os conteúdos introdutórios sobre essas noções de análise sintática estão nas páginas 56, 57 e 58 do curso. Estudam e façam os exercícios. Por enquanto é só. Bons estudos!